Bem-vindo ao canal. Deixe seu like e se inscreva no canal. Em adaptação mais ambígua e menos realista, Matt Reeves explora as hesitações e patologias de seu protagonista. Nesta nova versão de Batman, Bruce Wayne está em seu segundo ano, atuando como vigilante mascarado na cidade de Gotham. Ao investigar uma série de assassinatos praticados pelo vilão Charada, Batman e o comissário Gordon se deparam não apenas com uma rede de corrupção envolvendo altos cargos públicos, mas também com revelações que ameaçam a integridade da memória de Thomas Wayne, a partir de uma abordagem estilizada já característica de seus trabalhos anteriores. Matt Reeves constrói o filme como uma espécie de pesadelo pessoal do protagonista. O cineasta deixa de lado um possível realismo que marcou os filmes dirigidos por Christopher Nolan e nos oferece uma adaptação mais subjetiva e ambígua. Uma abordagem ultrapassada, Batman é um filme que se filia muito mais a Coringa, 2019, do Todd Phillips, do que aos filmes anteriormente realizados por Christopher Nolan. Estamos diante de uma obra muito mais interessada na patologia do personagem, em como a sua inadequação molda um mundo de alegorias e obstáculos simbólicos, do que em estabelecer um pretenso realismo. O mais interessante de Coringa, 2019, e do filme do Reeves é que, apesar de serem trabalhos bastante focados no aspecto psicológico de seus protagonistas, eles não buscam uma relação tão verossímil com o mundo. Todo o espaço que os personagens percorrem soa mais como uma projeção amaldiçoada da realidade do que a realidade propriamente. Mesmo a ambientação e a caracterização dos dois longas possuem aspectos ultrapassados nesse sentido. É difícil definir o tempo preciso em que as obras se passam, já que elementos de épocas diferentes coexistem de modo muito natural. O Bruce Wayne de Matt Reeves mora em uma mansão que mais parece o castelo do Drácula. Usa uma maquiagem que remete à cultura gótica dos anos 80, possui gadgets avançados típicos do mais recente James Bond, e sua música tema é de um cantor grunge dos anos 90. O filme não deseja situar o espectador em um tempo e um espaço totalmente definidos, mas se aproveita de um imaginário possibilitador, e até caricato em certo sentido. Robert Pattinson, colocando óculos escuros para tomar café, não é uma imagem nada sutil, que reflete com expressividade o imaginário universal dos quadrinhos. É inegável que o cineasta faz um filme sombrio e austero em sua seriedade dramática. A atuação traz um tom mais contido, porém a obra possui uma liberdade muito grande em transitar por tradições estéticas e figuras recorrentes que dialogam tanto com uma caracterização exagerada do imaginário dos quadrinhos como também com convenções do cinema noir e até mesmo da literatura ardoiled. Ou seja, o diretor nunca renuncia ao arsenal iconográfico pesado e até antiquado que seu personagem carrega. Ele não tenta distanciar o personagem de sua natureza burlesca. Pelo contrário, ele se utiliza de todos esses elementos ultrapassados para carregar ainda mais a figura do herói. Vários dos aspectos que envolvem a caracterização e a ambientação, da maquiagem gótica e do figurino contemporâneo aos espaços que Bruce Wayne habita, servem para encobrir a humanidade do personagem. O fato de que, na maior parte do tempo, vemos Pattinson caracterizado como Batman, e não como Bruce Wayne é bastante revelador nesse sentido. É como se o aspecto humano do protagonista estivesse soterrado naquelas camadas, como se a sua verdadeira identidade permanecesse enterrada pelos elementos do imaginário sombrio que a orbitam. Na voz off lacônica do início do filme, o próprio protagonista afirma que, de algum modo, se perde entre suas impressões desde que se tornou um animal noturno. Todas essas referências que o personagem carrega poderiam facilmente soar datadas, ou poderiam, com certeza, ser exploradas de modo óbvio. Mas além de ressignificar esses elementos sem nunca rejeitá-los, Reeves insere novas possibilidades. O uso da canção do Nirvana é absolutamente propício, que transformam tudo isso em uma espécie de bagagem existencial que Batman carrega. O rato com asas. Essa abordagem ultrapassada não busca, meramente, uma fidelidade aos quadrinhos, mas se apropria, justamente, do que de mais cinematográficos as HQs oferecem, a interação entre os personagens e o espaço que eles habitam. O modo como essa interação, mesmo visualmente falando, responde a uma definição muito maleável e possibilitadora de mundo, é a grande tônica da visão do cineasta.
Em várias das narrativas de super-heróis, sejam filmes ou gibis propriamente, muito da atitude dos personagens é definida pela sua perspectiva da realidade, pela visão do mundo que o herói possui. Enquanto alguns, como o Super-Homem, voam indiscriminadamente e possuem até uma espécie de graciosidade e humildade em suas atitudes, o Batman conserva uma dimensão muito mais terrena e maldita. Além de não ter superpoderes, sua imagem geralmente é ligada a aspectos negativos, ou pelo menos mais ambíguo, um jovem playboy, um homem psicologicamente perturbado, um anti-herói que constantemente questiona suas escolhas. Partindo dessa perspectiva, o filme do Reeves reforça outra imagem negativa, a do rato. O longa usa dessa imagem para situar o personagem, inclusive, em um nível abaixo da civilização. Algo que, além de rejeitar uma certa superioridade que os filmes de Nolan exalam, oferece todo um pano de fundo psicanalítico que torna o Batman mais complexo. A ideia de um rato com asas que se mostra central no filme a partir do enigma proposto pelo Charada. Também enfatiza essa imagem do próprio morcego como um animal indigno. Um animal que, mesmo voando, não possui qualquer graciosidade. Um animal que, durante a própria trama, é confundido com uma simples pomba na resolução errada da charada. O rato, como afirma o próprio Gordon, quando se refere ao desafio estabelecido pelo Charada, é o tema dos obstáculos propostos. Uma imagem que, consequentemente, sintetiza as indagações existenciais do personagem. Ele vive no escuro, transita sem ser percebido e, de alguma forma, sente que vive em um submundo próprio. Mesmo a relação com a mulher-gato faz da figura do rato uma imagem bastante oportuna nas relações de poder entre o casal. Se o filme de Reeves possui essa atmosfera de pesadelo, podemos dizer que o rato é o tema implícito do subconsciente da obra, uma figura recorrente, mas que nunca se torna uma tese direta e óbvia. Uma imagem que contamina aquele entorno como se brotasse de uma patologia que nunca foi devidamente resolvida. Entre a fascinação e a distorção. Mesmo o fato do cineasta deixar, quase sempre, os personagens em uma espécie de segundo plano nos enquadramentos, reitera a perspectiva de um mundo que é caracterizado como um pesadelo de formas e figuras sugestivas. As composições do cineasta abusam de elementos e objetos na frente da câmera, vidros sujos, formas desfocadas, luzes remodelando a fisionomia dos corpos e etc. O modo como a fotografia do filme lida, principalmente, com áreas desfocadas e com a baixa profundidade de campo, concebe uma abordagem quase abstrata do espaço. Da mesma forma, os closes e os planos médios que mostram os personagens nunca são limpos. Sempre existe uma luz ou uma área fora de foco antagonizando com as figuras humanas. Algo que reforça, ainda mais, essa perspectiva distorcida e ambígua da obra como um pesadelo. O mais interessante é perceber como Reeves consegue propor esses elementos bastante estilizados, sem nunca fazer disso um mero capricho maneirista. Assim como em Deixe-me Entrar, 2010, e em alguns dos melhores momentos dos filmes da franquia Planeta dos Macacos. O diretor equilibra muito bem a ideia de distorção dos espaços de fascinação por elementos externos, como luz e chuva, com a presença dramática dos personagens. Esse encantamento visual que consegue ser impositivo, mas nunca exibicionista, funciona, também, nas cenas de ação. As cenas em que o Batman entra na boate e a perseguição com o Pinguim são ótimos exemplos de como é possível fazer sequências em que a ação possui uma aparência mais crua, ainda que altamente estilizada. São cenas austeras no sentido de não abusarem de modo tão óbvio de efeitos digitais, mas que também recusam uma encenação totalmente realista e assumem uma ideia de espetáculo visual oportuno. Essa abordagem com a ação, inclusive, dialoga diretamente com a abordagem de alguns filmes contemporâneos que melhor sintetizam um conceito cinematográfico de filme de gibi, sem soarem derivativos, como John Wick, 2014, e Mad Max, Estrada da Fúria, 2015. São blockbusters que propõem um deslumbramento mais irreal e assumido com suas imagens,
não tentam legitimar a fantasia como algo verossímil, mas ainda conseguem manter uma pegada ríspida com a ação. Um potencial pulp, levando em conta essa relação crua com a violência e com os diálogos, como também a caracterização ultrapassada, podemos dizer que Batman explora uma veia mais pulp dos quadrinhos. Uma essência B dessas histórias no sentido de envolverem temáticas lúgubres e até caricatas, com aspectos agressivos do comportamento humano. Me parece que o erro principal do Christopher Nolan, em suas adaptações, foi ignorar esse potencial pulp, esse aspecto mais caricato, e reimaginar toda aquela dimensão dentro de uma ação policial realista e estilosa a Michael Mann. Com certeza os filmes de Nolan têm seus momentos, mas é algo que nunca explora possibilidades fantasiosas do imaginário que o personagem apresenta. Possibilidades fantasiosas não no sentido clássico de elementos fantásticos, mas de sugestões alegóricas que podem surgir daquela figura e daquele mundo. Matt Reeves, pelo contrário, realiza um filme dramático e sério que dialoga diretamente com isso. Gostaram? Então deixe seu like e se inscrevam no canal. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma. Não esqueça de curtir e se inscrever. Tom Cruise tem sido um respiro de criatividade para o cinema blockbuster na última década. De produções infelizmente cada vez mais apoiadas em efeitos visuais gerados por computador, direção a toque de algoritmo e cenas exageradas e barulhentas. O ator-produtor entende o poder da sua estrela e de seus filmes-eventos para poder insistir num tipo de produção na contramão dos grandes estúdios e fora de moda para longas, de alto orçamento, filmes de efeitos práticos, direção extremamente cinematográfica e ação analógica. Podemos até mesmo traçar paralelos das recentes produções de Cruise para o cinema slapstick de artistas como Buster Keaton e Charlie Chaplin, interessados acima de tudo no espetáculo físico, seja para dar risadas, seja para proporcionar tensão. Top Gun Maverick adere a essa linguagem, caminhando numa linha entre ser a sequência nostálgica de Top Gun, Ases Indomáveis, e ser um dos projetos de façanhas impossíveis de Cruise. A premissa, aliás, parece tirada da narrativa de uma Missão Impossível, onde Maverick, Cruise, ainda capitão e um piloto de testes à margem da Marinha, é chamado de volta para o programa Top Gun para ser professor de um grupo talentoso, tendo que treinar os jovens para uma missão com planos de voos perigosos, altitudes baixas, inimigos mais bem equipados e situações que testam a emoção dos pilotos e da audiência. O processo narrativo traça similaridades com a história do primeiro filme sobre egoísmo patriótico, rebeldia contra o autoritarismo, competitividade e, claro, interações homoeróticas. A tensão sexual entre os personagens de Miles Teller e Glenn Powell é palpável, ainda que não tenham o mesmo nível de fervor da química entre Cruise e Val Kilmer, mas estou me adiantando. Quero voltar a falar do espetáculo visual da obra. Alegadamente, todas as cenas de voo foram filmadas em jatos F-18 da Marinha dos Estados Unidos, para os quais o elenco teve que ser treinado durante um processo árduo. Essa autenticidade é vista em tela, com o cineasta Joseph Kosinski criando emocionantes tomadas aéreas com câmeras de cabine de última geração. O resultado é uma carta de amor à aviação que proporciona uma experiência inovadora e imersiva com o impacto da gravidade em seres humanos. Decupagem externa exuberante e acrobacias cheias de adrenalina, tanto nos exercícios de treinamento quanto no intenso clímax da missão. Howard Hughes e seu Anjos do Inferno estariam orgulhosos dessa produção. Para uma indústria cada vez mais digital, é libertador assistir um filme tão tátil e sensorial como Top Gun Maverick. Se tivesse que caracterizar a experiência da sala de cinema, diria que é como estar no simulador visual de voos mais realista do mundo, sentindo solavancos, as vertigens das manobras de subida e descida, o peso da força gravitacional,
e a sensação pura de emoção e risco da zona de perigo. Além da direção e a belíssima fotografia, é preciso dar mérito para a montagem coerente e dinâmica de Ed Hamilton, dando uma progressão ágil e dramática com o fluxo e deslocamento entre as cenas da cabine e os meios externos, como também a sonoplastia da produção, dando pano de fundo sensitivo ao estabelecer abalos sonoros com os rasantes dos jatos, o ronco dos motores e até elementos mais simples e imperceptíveis, como o som dos controles ou o barulho de metais, que mostram o cuidado detalhista da equipe criativa. Saber que Tom Cruise está fazendo seus próprios voos é mais um aspecto impressionante da produção, e algo que me leva à força motriz da história, a celebração do ator, sua juventude inconsequente beirando os 60 anos e a aparente imortalidade do artista. Nesse sentido, a obra até ganha camadas quase metalinguísticas, mostrando Maverick com a mesma energia guarda-roupa, habilidades e vícios em adrenalina de 4 décadas atrás. O fato de ele ser um professor que participa da ação e tem os jovens rostos que Hollywood tanto estima apenas circulando seu inacreditável e interminável estrelato, e a sentimental interação de Cruise com o Val Kilmer substancialmente mais velho, a não participação de Kelly McGillis é algo que também percorre na mente do espectador. Até mesmo vemos suas famosas corridinhas como sinal de que essa sequência é uma forma de homenagem vaidosa à carreira de Cruise. Sua aparência e vigor quase intactos, seu lendário empenho artístico e todo o carisma e egomania que marcam seu legado. Ainda nesse sentido, a narrativa do filme também procura elementos nostálgicos. Temos os mesmos temas dramáticos do original, como amizade, lealdade, romance, rivalidade e, bromance com linhas de erotismo. Também temos recriações de cenas e personagens do filme original, como a abertura na pista de pouso com névoas de calor, close-ups no metal das aeronaves, Homens de Macacão e Kenny Loggins, a sequência de futebol de praia bastante sensual, filmada com tons carmesins, e com Miles Teller, filho de Guzzi, e Jennifer Connelly. Interesse romântico do protagonista, emulando relacionamentos da obra de 1986. São acenos nostálgicos bem resolvidos e trabalhados num roteiro amarradinho em bons melodramas, dramaturgia simples e antiquada, e conflitos humanos que causam impacto sentimental, especialmente a necessidade de redenção de Maverick em relação à morte de Guzzi. Top Gun. Maverick é uma ótima obra e uma excelente experiência cinematográfica que nos faz lembrar da magia prática e sofisticada da sétima arte. O cineasta Joseph Kosinski não tem a mesma energia quente das lentes ardentes e sexys de Tony Scott, que transformou a propaganda de recrutamento militar da obra original no erotismo sonhador pelos céus. Mas o novo diretor cria sua própria narrativa visual com danças nos espaços azuis e montanhosos, combates aéreos de tirar o fôlego e a intensidade sensorial do que é pilotar nos caças da Top Gun. O cineasta é seguido por uma produção meticulosa e um roteiro que celebra o primeiro filme, a moda antiga, homens acima de tecnologia, seus personagens e principalmente Tom Cruise, um artista que se mostra eterno. Vamos para mais uma, pessoal. Não esqueçam de dar o like e se inscreverem. The Flash é o filme solo do herói estrelado pelo ator Ezra Miller. Todo mundo já pensou em voltar no tempo para mudar alguma coisa que incomodou a vida. É por isso que Flash decide fazer o mesmo. Depois dos eventos de Liga da Justiça, Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava seria que sua atitude teria consequências catastróficas para o universo. Ao voltar no tempo, Allen se vê em um efeito borboleta e começa a viajar entre mundos diferentes do seu. Para voltar para seu plano original, Flash contará com a ajuda de versões de heróis que já conheceu,
incluindo versões do Batman que já são conhecidas, Michael Keaton e Ben Affleck, para evitar mais quebras entre universos e voltar ao normal. Baseado livremente na HQ Flashpoint. Mais uma série de televisão baseada nos quadrinhos estreou ontem no Brasil. A Warner Channel exibiu o episódio piloto de The Flash quase 3 semanas após transmitir a estreia de Gotham. Assim como o seriado da cidade do Batman, o do Velocista Escarlate contou com exibição no idioma original e sem intervalos comerciais. Este primeiro capítulo é dedicado à origem dos poderes de Barry Allen, atingido por um raio e banhado por produtos químicos de seu laboratório. Ele acorda após um longo coma para descobrir que o acidente o fez adquirir habilidades sobre-humanas, permitindo-se mover em velocidades espantosas. Curiosamente, a série também apresenta algumas características que a destaca de outros filmes ou seriados recentes com personagens da DC Comics. Em vez do realismo e seriedade, o tom é mais leve, mas sem perder de vista os dramas e conflitos do personagem, e não se esquiva ao abraçar os aspectos de super-herói do projeto. O uniforme e o nome de seu alter ego mascarado estão lá, sem enrolação. Nada de disfarçar ou amenizar essas características, como foi feito em Salvoville ou Arrow. Seguindo essa mesma linha, a história consegue se manter fiel aos quadrinhos. A morte da mãe de Barry, as circunstâncias de como isso aconteceu, a prisão do pai pelo crime, a profissão de perito criminal, as cidades irmãs de Central City e Keystone e outros detalhes estão lá. O acidente que deu origem ao personagem também remete ao dos quadrinhos, mas com um detalhe adicional. Um acidente no acelerado de partículas dos laboratórios STR foi o catalisador de tudo, o que provocou o surgimento de outros meta-humanos. Termo usado também nas revistas da DC para denominar quem possui superpoderes, além de Barry. Pôster de Flash Grant Gustin como Flash. O primeiro antagonista é Clyde Mardon, que nas HQs é conhecido como Mago do Tempo e faz parte da galeria de vilões, que com certeza será apresentado em algum momento. Como o nome indica, ele tem a habilidade de controlar o tempo. Tematicamente, muitos trocadilhos são feitos usando velocidade e corrida. Barry vive atrasado para o trabalho, e vários personagens o mandam correr em diferentes momentos, numa alusão ao poder que mais tarde desenvolverá. Inclusive, o fato de ele ficar 9 meses em coma, para depois acordar como um novo homem, nos remete no período de gestão do ser humano para gerar uma nova vida. O episódio está cheio de referências para os fãs, alguns deles bem interessantes que podem indicar o futuro do seriado. Para começar, o pai de Barry Allen é interpretado por John Wesley Shipp, o ator que vestiu a roupa vermelha do herói no seriado da década de 1990. Uma boa sacada que, além de tudo, provoca simpatia pelo projeto. The Flash. Durante a história, vemos menções ao vilão Gorilla Grodd, a Ferriza Aeronáutica, empresa na qual trabalha Hal Jordan, o Lanterna Verde, e que é comandada pelo seu interesse romântico Carol Farris, o Canal 52, usado nos quadrinhos como uma emissora fictícia de notícias para informar o que acontece no universo DC, Ed Town, cujo sobrenome é o mesmo do maior inimigo do herói, o Flash Reverso. Os cientistas e amigos do protagonista, Cisco Ramon e Caitlin Snow, que nas HQ são, respectivamente, o herói Vibro e a vilã Nevasca, e o Esmaga Átomos, uma homenagem ao membro da Sociedade da Justiça criado na década de 1980. Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, está a última cena, uma referência claríssima à famosa saga Crise nas Infinitas Terras, na qual Barry Allen tem papel fundamental nas histórias em quadrinhos. Essa referência surge numa reprodução da capa de um jornal do ano 2024, 10 anos no futuro, e é revelada pelo enigmático personagem Harrison Wells. Por sinal, o próprio Dr. Wells parece espelhar o segundo Flash Reverso. Como se vê, muitas possibilidades pela frente, uma vez que esse vilão é mostrado logo no início da série. Como se sabe, quando o assunto envolve crises, multiversos e viagens no tempo,
Flash tem uma importância histórica enorme. The Flash. Tudo isso ganha vida com efeitos especiais bem realizados para o nível uma produção televisiva, que costuma ter custos bem mais modestos do que os do cinema, e que vive com prazos apertados. E esses efeitos são muito importantes para dar credibilidade a uma adaptação desse tipo. O que nos leva a outro fator central, o ator Grant Gustin. Ele está com 24 anos. É a mesma idade, por exemplo, que Christopher Reeve tinha quando foi escolhido para ser o Superman nos cinemas. Entretanto, sua fisionomia é de alguém bem mais jovem, o que a princípio é incômodo. Em muitos momentos parece quase como o Kid Flash. Mas ele tem carisma e parece confiante no papel. A percepção final depende apenas da qualidade de sua interpretação durante o trabalho. Além disso, se o plano é ter um programa de longa duração, como Salvoville foi durante seus 10 anos, é uma questão compreensível. Vale ainda mencionar que Geoff Johns é um dos produtores do seriado e coescreveu o episódio piloto. Johns é fã declarado do Velocista Escarlate e, por anos, foi o escritor responsável pela revista do herói. Título, aliás, que o catapultou ao estrelato. Atualmente, além de ser roteirista de vários projetos na editora, ele também é uma das forças criativas dos Novos 52, o reformulado universo DC, e chefe do departamento criativo da DC Entertainment, responsável por levar seus personagens para outras mídias como cinema, games e, claro, televisão. E vamos para mais um, pessoal. Não esqueçam de deixar o like e inscrever no canal. O peso da ausência e o impacto da presença parecem ser as chaves para compreender a mais singular empreitada do universo estendido da DC até o momento. Dentro e fora de sua narrativa Shazam, filme dirigido por David F. Sandberg, quando as luzes se apagam, é marcado tanto por aqueles que fizeram o 7º longa da constelação de projetos de super-heróis da Warner acontecer, quanto por aqueles que, omitidos por forças maiores ou do roteiro da aventura em si, constroem a diferença por via da falta. Os minutos iniciais de Shazam, dedicados a um prólogo pouco inspirado, um enfadonho preâmbulo que poderia ter sido descartado ou rearranjado, comprovam a tese. Apesar da sobriedade e do drama da requentada história de origem do vilão, Tadeu Sivana, Mark Strong, a assinatura de Zack Snyder, Batman vs Superman, afastado do cargo de diretor e produtor criativo do DCU após o fiasco de Liga da Justiça não é encontrada. A essência cartunesca e quadrinesca permanece, mas já não é a mesma. De forma inédita, portanto, um longa do universo estendido da DC deixa para trás a pompa e a circunstância do épico estilo snyderiano, baseado em trevas e tragédias, para investir quase todas as suas fichas no humor e na mais pura graça juvenil. Em outras palavras, Shazam, com seus inúmeros closes próximos, planos holandeses, slow motions e câmeras subjetivas, parece pular diretamente das páginas das ingênuas HQs clássicas, e não das sombras das mais recentes graphic novels. A outra manifestação da ausência para seguir nesta mesma estrada, dá-se, desta vez, a nível do roteiro. Aqui, tanto o herói da película quanto o vilão são definidos, mesmo que por oposição diametral, por abandonos maternal e parental, respectivamente. Enquanto o jovem e órfão Billy Batson, Asher Angel, perde-se da mãe quando pequeno, Sivana é rejeitado pelo pai durante sua infância, e são as consequências de ambos os desaparecimentos que fazem aparecer o caráter dos protagonistas. São estas presenças que, de fato, sustentam a adaptação das aventuras do antigo Capitão Marvel para as telonas. Um projeto que sofre quando perde a suavidade e a jovialidade de vista, escorregando em pequenos deslizes melodramáticos que dão um certo tom de irregularidade ao produto final. Trata-se, para resumir a ópera, de um filme verdadeiramente fundamentado por seu diversificado
e vasto elenco principal. Um conjunto de velhos conhecidos dos fãs e de caras novas, alquímica e perfeitamente balanceado. Partindo da interpretação quase canastrona de Strong e da inocência da performance de Zachary Levi, que prova ser um real astro da comédia neste Shazam. Sanjay parece reforçar o tempo todo a ideia de que ver dois homens soltando raios pelas mãos enquanto voam e cruzam os céus da Filadélfia é um tanto quanto ridícula. E é precisamente por isso que o diretor é bem-sucedido, ao não levar a sério a maior parte do roteiro. O sueco, egresso do cinema de terror, cria um filme bobo, no melhor e mais divertido sentido. Como se sentiria um adolescente de 14 anos ao descobrir que pode transformar-se em um homem extremamente forte proferindo somente uma curta palavra mágica? As cenas em que os personagens de Angel e do hilário Jack Dylan Grazer testam e documentam a evolução e os poderes de Shazam são o tesouro do longa, e nos apontam a influência que melhor define o núcleo emocional desta aventura. Quero ser grande. Atenção para a sensacional homenagem preparada por Sanjay ao filme de 1988, adicionando a dimensão das questões dos super-heróis ao caldeirão, mas operando de forma basicamente semelhante ao clássico oitentista de Penny Marshall, Shazam. Explora, ainda que tangencialmente, a questão da responsabilidade. Alô, tio Ben. Todo jovem sonha em atingir a maioridade o mais rápido possível, mas é só quando alcança tal patamar que percebe que seus deveres, muito mais pesados do que qualquer mente juvenil pode supor, só podem ser devidamente executados com o benefício da maturidade. Quebrar um compromisso com seu melhor amigo ou sua família e exibir imprudentemente poderes mágicos que podem colocar vidas em risco são faltas igualmente graves no script de Henry Gaiden, Terra para Echo. Em seu íntimo, mesmo que coloque a pergunta apenas de passagem, Shazam questiona o que significa ser um herói, com poderes ou não, e quais são os limites entre o bem e o mal, a luz e as trevas, seguindo a cartilha aperfeiçoada pela saga Guerra nas Estrelas. É um material humano, a família adotiva de Batson, com destaque para a pequena Faith Herman, é um primor, e poderia sozinha estrelar uma dramédia das mais tocantes e engraçadas, enfim, que faz esta aventura brilhar, mesmo quando a genealogia e os pobres efeitos especiais ameaçam prejudicar a experiência. A qualidade e a importância dos atores, muito bem conduzidos por Sanjay, fica ainda mais evidente no ato final, que guarda deliciosas surpresas a despeito de seu desnecessário alongamento. Se com Shazam, a DC tenta seguir os passos da Marvel, que desenvolveu e engrandeceu as narrativas ora dramáticas, ora cômicas de super-heróis, isto não é demérito nenhum, particularmente porque, na maior parte do tempo, a aventura de Sanjay, Levi e companhia tem êxito. Ainda que não seja particularmente memorável, Shazam aponta rumos mais sólidos para o universo estendido da DC, surfando com propriedade a onda das comédias de ação e apostando alto no carisma. E essa estratégia funciona.